Ah, tu bota o leite quentinho? É. Vamos ver se... Quer que abra a manteiga aqui? Sim, por favor. Aí tem 200 gramas, então tem que pegar um quarto, mais ou menos. Pô, mas um quarto a gente tá na cozinha, cara, aí não dá. Piadinha de quinta série vale no meio do programa, da gravação, não? E essa... Mas é uma piadinha de quinta série leve, né? Então tá Leve, leve, de leve. boa. Essa é das sadias. Não é perdigão, ela é da sadia. Aí essa já é do tiozão É, do tiro. do pavê, né? É, é por aí. Ó, vamos dividir aqui, ó. A quarta parte. Eu faço tudo de olho, cara. É, cara, eu tento. Mas eu... É curioso, eu fico agoniado. É que eu criei um hábito de fazer provando. Então tu Hum. acaba Mas tu cozinha acostumando. bastante. Não digo bastante, mas regular. Uhum. Regular. Daí Porque eu vou fazendo e provando, fazendo e provando, fazendo e provando. eu gosto de cozinhar, mas eu não tenho tanto hábito, assim, digamos, né? E eu gosto mais de pratos diferentões, assim. Então, tipo, um que eu cheguei a pensar fazer aqui, mas eu fiquei com medo de errar, eu posso falar, vou falar a verdade, sendo totalmente transparente, é o Beef Wellington. Aí eu. Esse eu já fiz algumas vezes. Como é que é? É com filé mignon. Só pra eu saber como é que vai ser a tua Aham. próxima entrevista. Boa, boa. É filé mignon envolto de uma massa fresca, né? Uhum. E a gente faz uma meio que um purê assim mesmo só que de cogumelo. Aí faz um purê de cogumelo, cozinha, reduz, não cozinha na verdade, não lembro se só a massa, bota na panela, aí reduz bem pra ele ficar sequinho, aí ele ferve, 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 aí ele vai reduzindo e tal. Aí você pega a massa, bota essa pasta de cogumelo, bota presunto de Parma, aí coloca antes disso, tu pega o filé mignon e tu sela ele na frigideira, sela bem Uhum. todos os lados e tal. Aí bota o filé mignon, enrola na massa, Mas não um fecha medalhão, bico bem. pão aberto. Não, a peça mesmo aberta assim. Aí enrola, ela fica tipo um pãozinho assim, toca no forno, assa e é isso. É Parece bom, hein? espetacular. É espetacular. Podemos fazer? Parece bom, já tem próxima receita, pessoal. É isso aí, ó. Já tem próxima receita. O purezinho tá ficando top. O povo já tá dando cheirinho, já tá ali descansando. Agora é hora de provar. Agora vamos entrar no assunto Bora. pra gente. A gente falou, 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 só deixou o povo curioso e não falou exatamente aqui o que é a Evo. O que que ela faz, como é que funciona, como é que é esse negócio e qual transformação tu fez para esse ano exatamente para poder ajudar o empresário a alcançar o sonho dele, fazer a tecnologia, enfim. Bora. Cara, a Evolon hoje é uma empresa que ajuda a exponencializar negócios através da inteligência artificial, tá? A gente faz isso de algumas formas. Desenvolvendo software sob demanda, porque às vezes tu tem um Uhum. problema dentro da tua operação e tu precisa de alguma coisa sob medida para ti. E hoje a gente consegue desenvolver isso, né, de uma forma muito Como o mais caso daquele CRM de cobrança, por exemplo, que isso, falou. muito mais rápida, né, muito Uhum. mais viável. E e hoje a gente está fazendo também, eu estou fazendo particularmente, né, uma mentorias diretamente com o empresário para ajudar ele a ter informações suficientes para tomar boas decisões com relação à inteligência artificial. Então, qual é o cenário que eu vejo muito hoje, né? Eu converso diariamente com empresários e o nosso foco são empresas médias. O que a gente vê é o empresário perdido entre o hype e a operação dele. Porque ele olha para a internet,
e ver todo mundo falando que tá desligando pessoas, que tá reduzindo o time, que tá automatizando o marketing inteiro, que tem pessoas criando empresas que não tem nenhum funcionário e ao mesmo tempo ele olha para o negócio dele, olha para a operação dele e não enxerga o que ele pode fazer com tudo isso. Ele não consegue separar o que é real e o que é ruído e principalmente como ele atua, como ele usa isso de forma prática no negócio. Então eu entro para entregar conhecimento. Então dentro da mentoria a gente tem uma grade ali de conteúdo. Primeiro conteúdo, para te ter um exemplo, é IA. O mínimo que você precisa saber para não ser enganado. Essa é a primeira aula que eu dou. Junto com isso, a gente faz um diagnóstico da empresa. Então, a gente faz um diagnóstico nos setores, entende quais são as reais oportunidades dentro da operação de utilizar IA Tem uma e ação tecnologia. consultiva por trás. Exato. E aí, com essa lista de oportunidades, a gente prioriza junto com o cliente. A gente já tem um relatório que já prioriza, mas o cliente traz a visão dele. E a gente escolhe uma delas e resolve. E no longo da mentoria, a gente leva também a nossa plataforma de orquestração de agentes de IA. O que é essa plataforma? O objetivo é a gente construir agentes que automatizem processos. Então a gente bota automação, agentes de IA e o ser humano trabalhando no mesmo processo de negócio em sinergia. Então eu posso ter um processo, por exemplo, que é iniciado quando chega um e-mail, esse agente vai entender isso, vai pegar um link, vai baixar um PDF, vai analisar o PDF, vai chegar a algumas conclusões e vai criar uma atividade para um ser humano ir lá e validar o que ele fez, e depois que o ser humano validar, o ser humano dá o ok, aprova e continua o processo. Então, hoje já existem plataformas que permitem isso, só que elas são muito técnicas, né? Então, tu precisa ter um conhecimento de servidor, de implantação em Linux, enfim. Então, o que a gente está construindo é algo para facilitar o acesso a isso. Então, na plataforma, a gente chega, cadastra a empresa, entende o processo, cadastra os agentes têm as suas skills, né? Vamos colocar assim, o que é um agente? Porque também tem muito disso, né? O que é um agente? Cara, é simplesmente uma configuração. Isso é um agente. Então, é uma configuração dizendo o que o agente é, o que ele faz, como ele age. Isso é o core. A partir disso, eu configuro quais são as habilidades que esse agente tem. São as skills. Então, o que esse agente consegue fazer. Mas para ele conseguir operar em ambiente corporativo, eu preciso entregar para ele ferramentas. Ou seja, com quais sistemas ele vai se integrar, o que ele vai fazer, como ele vai processar, o que ele precisa criar tarefas no Trello. Ele vai lá e vai criar uma tarefa. Ele vai lá, abre o Trello, preenche. Ele não precisa abrir porque ele se integra por API. Então, a ferramenta que ele usa faz com que ele se integre por API ou por um novo conceito que a gente tem agora, um novo protocolo, que é o MCP, que é Model Context Protocol, que é um protocolo... Traduz isso aí, cara. Vamos lá. O que é... Eu falei aqui em API. API é uma forma de você integrar sistemas. API é a forma como os sistemas se comunicam. MCP é a forma como os agentes de IA se comunicam. Então é um padrão, é um protocolo, onde os agentes se comunicam entre si e eu posso ter um sistema que hoje já tem uma API, por exemplo, e eu construo um MCP na frente para o meu agente conseguir saber o que ele pode pedir para esse sistema. Então é uma camada para facilitar a comunicação entre agentes de IA e entre agentes de IA e as plataformas. Então a gente consegue configurar tudo isso sem perder a segurança, sem perder a governança, sem perder o rastreamento de quem está fazendo o quê e assim por diante, tá? Então... E nesse contexto, muitas empresas, muito empresário tem medo, falou em segurança, de, poxa, eu vou botar ali na IA, isso vai vazar meus dados, porque ele tem aquele pensamento ChatGPT, né? Da IA generativa. E não é assim, né? Consegue ali fazer um filtro, aquilo ficar fechado, a informação ficar guardada, protegida. Então, o que a gente consegue fazer? Se é informação de pessoas, a gente consegue anonimizar. Ou seja, ter um trabalho antes de mandar para o modelo. Codificado. Isso, para que eu trabalhe uma massa de dados, mas eu não personalizo, não tenho CPF, não tenho nome, não preciso disso.
Existe uma outra camada, por exemplo, que daí talvez o pessoal não sabe, que é, tu pode contratar o ChatGPT direto com a OpenAI, e lá tu tem, se tu usa o ChatGPT free, eles estão usando os teus dados para treinar o modelo. Então, se você está usando e tu está compartilhando informações da tua empresa lá dentro, informações do cliente, isso está sendo usado. Está sendo usado. Bom, e eles avisam isso, né? Se tu paga o ChatGPT, tu consegue desligar uma configuração para que ele não use isso para treinar. Legal. Agora não, eu sou uma corporação e eu preciso de um nível a mais de segurança e de garantia que meus dados não vão ser utilizados. Aí normalmente tu contrata ele, a ferramenta, ou o chat, o acesso ao provedor de IA pelos provedores que a gente tem hoje de cloud, por exemplo, que é a Amazon, o Google, a Microsoft, porque essas empresas elas têm um contrato com a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, muito mais forte relacionado à segurança. Então, empresas que estão construindo infraestruturas completas, elas estão pegando plataformas que possuem essa configuração. Por exemplo, hoje a gente utiliza para construir os agentes de IA, para dar o cérebro dele, que é o modelo de IA propriamente dito, a gente utiliza uma plataforma que é o OpenRouter. Não liga muito pro nome, né? Mas o que ela é? Ela é como se fosse um marketplace de modelos de IA. Eu posso conectar com ela e eu uso o modelo do GPT, eu uso o do Cloud, eu uso o do Google, eu uso todos os modelos. E lá dentro eu consigo escolher, ó, eu quero usar só provedores que não usam meus dados para treinamento. Né? E aí, com isso, ele vai limitar a quantidade de provedores que eu posso usar, mas ele garante que meus dados não vão ser treinados, não vão ser usados para treinamento. Então, esse é um outro nível. Né? Então, o contrato que tu faz com o provedor da LLM, do modelo de IA, quanto mais restritivo, melhor para ti. E se tu contrata por dentro do Google, tu já tá seguro. Existe um outro nível que ainda não está no mainstream, vamos dizer assim, que é rodar os próprios modelos dentro da tua própria infraestrutura. E por que não está no mainstream? Porque esses modelos que tu consegue rodar dentro do teu servidor, vamos colocar assim, é como se fosse tu instala o teu chat GPT, mas não é o modelo de GPT. É a minha LLM, por exemplo. Isso, é a tua LLM. São LLMs que para determinadas coisas ela é boa, mas tu precisa de uma infraestrutura robusta para rodar ela. Então, dependendo do que tu vai fazer, vai ficar mais caro e não vai ser melhor do que os modelos que a OpenAI te entrega. Então, o que a gente está tentando fazer a gente, na plataforma, a gente é agnóstico, ou seja, não me importa se eu estou conectado com a OpenAI, com a OpenRouter ou com um servidor teu que está rodando um modelo. A gente vai rodar os agentes com os modelos que a gente tiver. Inclusive, para a construção dos agentes, a gente usa modelos que são muito mais baratos, porque se eu utilizo um modelo barato e o meu problema já é resolvido, se eu colocar um modelo mais caro, ele vai resolver melhor. Agora, se eu faço com um modelo que já é o topo de linha e, beleza, funcionou, às vezes quando eu troco para um que ele não é tão robusto, talvez a solução não vai ser tão... aquilo que a gente vai entregar, ele não vai entregar uma solução tão robusta. Né? Entendi. Quando tu monta o agente, ele é um agente por modelo ou eu posso fazer um agente de múltiplos modelos? O agente, hoje, ele é por modelo. Só que o que acontece? Eu posso ter um agente para cada processo. Ou eu posso ter até processos que rodam mais de um agente. Então, a gente está criando, por exemplo, um processo de geração de conteúdo para o Instagram. Então, eu tenho um agente que é especialista em copy, para ele criar a melhor copy possível. E eu vou ter outro agente que é especialista em diagramação para criar o carrossel. Então, esses dois agentes, eu vou ter um modelo que é melhor para criar diagramação e um modelo que é o de texto básico, que ele vai funcionar bem. E aí eu crio um fluxo onde eu tenho uma etapa de geração de ideias, uma etapa onde daí o ser humano valida aquelas ideias que foram geradas, uma etapa para gerar de fato a copy, e depois dessa copy aprovada eu tenho uma etapa para gerar o carrossel, por exemplo. E aí para cada etapa dessa eu posso colocar um agente diferente rodando um modelo diferente. De acordo com a especialidade da tecnologia, tu faz o agente. Exatamente. E aí, cara, assim, é muito amplo assim, a gama das coisas que a gente pode fazer.
eu costumo dizer que se é um trabalho que é feito no computador, a gente consegue fazer. Porque a gente está tendo exemplos reais aqui. Eu estou criando desde um agente especializado para processar diligências de cartório, de registro de imóvel, onde é uma empresa que faz regularização de propriedades rurais. E o cartório manda uma diligência fazendo várias solicitações. Então, estou criando um fluxo de agentes que vai automatizar essa análise e vai acelerar o processo de análise, quanto agentes de geração de conteúdo, agentes que a gente também está criando para apoiar na gestão de tráfego pago. Um outro que eu conversei hoje de manhã. Depois me apresenta esses agentes de conteúdo de tráfego pago para eu usar aqui no menu. Bora. Vamos. A gente tá. A ideia é que na próxima semana a gente tenha o agente de geração de conteúdo rodando 100% pra gente. E já tem algumas pessoas, né, agências de marketing principalmente, querendo ver, querendo participar. Então, com certeza eu vou, quando estiver rodando, semana que vem eu vou te chamar pra gente conversar. Uma outra aplicação, por exemplo, que eu conversei hoje de manhã, é uma empresa que ela é representante de um CRM e a gente vai criar um conjunto de agentes que vai se conectar com o CRM. Nesse primeiro momento, o primeiro desafio é diariamente olhar o pipe e passar um relatório para o gestor de quem que é o vendedor que vendeu mais naquele ciclo, quais são os deals que estão travados, o que precisa de ação. Então a gente vai gerar um relatório diário. Isso, a gente vai gerar um relatório diário. Mas existem vários. Para esse exemplo mesmo do CRM, existem várias coisas que a gente pode fazer a mais. Né? Então, por exemplo, a gente discutiu a questão de um cliente deles que tem uma orçamentação para o cliente final que é extremamente complexa, que são 90 mil itens. Então, a gente consegue criar agentes especializados que vão ajudar nesse processo de orçamentação. Então, esse é o ponto. E aí, por onde que a gente começa? A gente não começa criando o agente. Nós começamos mapeando o processo. Então, é sentando com o negócio, entendendo como é resolvido hoje, o que de fato precisa ser gerado como artefato, e aí sim a gente faz uma tradução disso. Lá vem a tradução de novo, que foi o início da conversa, né? A gente faz uma tradução disso, que é um novo paradigma também, porque antes a gente traduzia pensando em desenvolvimento de software. Como eu especifico isso para o desenvolvedor desenvolver? Agora a gente vai traduzir como que eu traduzo isso para eu construir um agente que vai rodar aqui de forma autônoma. E um paradigma que a gente está usando muito, o que é? É uma comparação, um paralelo com a própria contratação que a gente tem de pessoas, né? Por quê? Quando a gente contrata uma pessoa, a gente precisa saber qual é o objetivo que essa pessoa tem dentro da empresa, qual é a missão dela, quais são os conhecimentos que ela precisa ter, quais são as ferramentas que ela precisa conhecer, quais são os processos que ela vai executar. E quando a gente olha para um agente, dá de fazer esse paralelo. Então eu consigo dizer qual é a missão, qual é o tom que a gente vai ter, como ele vai se comportar, quais são as habilidades que ele precisa ter, quais são os conhecimentos que ele precisa ter, que é a base de conhecimento da empresa que ele precisa ter para atuar, quais são as ferramentas que ele precisa se integrar. Então a gente faz esse paralelo para definir. Ok, uma vez que a gente definiu, aí sim, aí nós temos um agente que constrói o agente. Então, a partir do momento que o agente do agente. Então, eu tenho um agente global, onde uma vez que eu entendi com o cliente o que eu preciso, o que precisa ser resolvido, o que precisa ser gerado, eu converso com esse agente criador, né, de outros agentes, e ele vai estruturando e cria o agente para mim, eu só finalizo a configuração. Muito legal. Agora é hora de fazer o polvo, passar ele na frigideira. A gente tirou o polvo da água, secou um pouquinho, cortou o tomate. Daí vai fazer o quê? Vai fritar ele? Vamos finalizar aí na frigideira para ele dar uma crocânciazinha nos tentáculos aqui. Aí no finalzinho a gente bota o tomate na frigideira também para ele dar uma salteada. Aqui chega a salgar alguma coisa ou ele já tá pronto? A gente pode salgar um pouquinho. E aí depois é montar o prato. É a parte boa. Aí é montar o prato, decorar. Vamos ver como é que vai ficando. Eu tô me sentindo no The Bear,
Conhece a série The Bear? Só porque aqui a nossa cozinha é mais tranquila, né? Não tem a pressão do resultado? Long stretches, I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side, back in the sheet, the only place I can hide. In the room. Samuel, A hora da verdade. antes da gente deixar uma mensagem final, hora da verdade, vamos provar. Vamos lá, tô nervoso. Não, mas pô, bonito e cheiroso tá. Vamos pegar essa pontinha que eu gosto bem crocante. Eu já vou na parte mais gordinha aqui. Eu vou pegar com um purezinho junto, tomatinho. Bom, Eu tô esperando tu falar, porque depois eu dou minha opinião. Tu é mais importante que eu aqui. tá saboroso. O que tu achou? Tava como tu pensou? Tô orgulhoso. Acho que ficou bom. Muito bom. Muito saboroso. Fazia tempo que eu não preparava um polvinho. Pra gente finalizar com chave de ouro. Qual a primeira preocupação que um líder, um empresário tem que ter hoje em termos de inteligência artificial, pensando em preservar o lado humano do seu negócio? Agora te peguei, agora a pergunta não ficou fácil. Cara, vou te dizer que eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos tempos, porque conforme a gente vê as coisas avançando, é impossível a gente não cair nesse dilema, né? Uhum. Cara, como que eu tô fazendo? Como que a gente vai executar as coisas daqui pra frente, preservando a base, porque a base sempre foi, sempre vai ser pessoas. Bom. E eu acho que começa continuando, né, com a tentativa que todo empresário eu acho que já deveria ter, que é ter as pessoas certas nos lugares certos. Esquecer a ideia de que a IA vai substituir todo mundo. Tem vários casos de empresas que demitiram muita gente e agora estão tendo que recontratar porque perderam a inteligência do negócio, como de fato, e é aquele tipo de coisa que a pessoa faz o processo funcionar, mas é uma nuance específica que ela sabe porque ela tem aquela experiência. E que tu não consegue mapear isso para a inteligência artificial. Então, pessoas certas nos lugares certos. E sabendo que a pessoa ela é um orquestrador de processos. Hoje ela já, e principalmente para um líder, ela já orquestra a demanda da equipe. Agora que a gente vai ter a equipe, as pessoas da equipe também vão ser orquestradores. Vão ser orquestradores de soluções de inteligência artificial. E se eu puder dizer um cuidado que eu acho que o empresário precisa ter, não cometer o erro de não formar novas pessoas. Porque agora a gente vai passar por um momento, a gente já está passando por um momento onde quem está no início da carreira, os profissionais júniors, eles vão ter muita dificuldade de entrar no mercado. Por quê? Porque um profissional sênior com inteligência artificial produz mais do que um profissional júnior. Só que esse profissional sênior, ele não vai durar para sempre. Então daqui a 5, 10 anos, tem que ter sucessão. A gente vai ter que ter essa renovação do mercado de trabalho. Se a gente não formar a renovação, ela não vai acontecer. E aí o que a gente vai fazer? Então na parte de desenvolvimento de software isso acontece, mas agora como a IA está chegando nos processos da operação mesmo das empresas, isso vai começar a acontecer também na operação. Então no curto prazo, pessoa certa no lugar certo, sabendo que a IA não vai substituir todo mundo, nem é para isso que ela existe, e no médio e longo prazo, formar sucessores, formar novas pessoas, porque não vai dar de depender só de IA, e aquele profissional sênior que hoje resolve tudo e com IA ele vai meio que ganhar superpoderes, ele não vai estar aqui para sempre. E quando ele não tiver, o que vai acontecer?
Verdade, verdade. A IA nada mais é do que um facilitador. É isso? Um facilitador com esteroides. Aí, Como tu falou, com superpoderes. um superpoder. Eu fiz um vídeo falando sobre como a IA desbloqueou habilidades extraordinárias em pessoas comuns. E esse é o ponto. Pessoas comuns no sentido de da própria abrangência de conhecimento e capacidade que a pessoa tem. Porque, por exemplo, hoje qualquer um constrói uma versão inicial de um software. Qualquer um que estudar um pouquinho, alguma ferramenta de construção de sistemas, consegue construir a versão inicial. Isso vai ser o suficiente para ir para produção, para atender muitos clientes? Eu acho que não. Mas antes não era possível, hoje é possível. Uhum. E então se fala muito de vibe coding quando a gente fala de código. Hoje a gente está entrando numa era de vibe working, né? Ou seja, eu estou trabalhando, enquanto eu estou fazendo uma coisa, meus agentes de IA estão fazendo outras coisas. Depois eu vou lá e valido o que os meus agentes estão fazendo. Então, de fato, eu aumento a minha produtividade e aumenta a quantidade de coisas que eu consigo fazer. Porque hoje, pensando no Google, né? Quando o Google se democratizou e todo mundo tem acesso, a gente já tinha menos desculpa, porque qualquer coisa a gente ia lá e dava um Google. Hoje, sinceramente, não tem desculpa para dizer eu não sei. Se tu não sabe, não usa IA para fazer, usa IA para aprender. Porque se tu tentar usar IA para fazer, talvez tu consiga. Mas o problema é que como tu não sabe fazer, tu não vai conseguir saber se é o que ela tá fazendo tá bom ou não. Então usa a IA para aprender. Aí depois que tu aprendeu, tu usa a IA para fazer e para automatizar. Se tu pegar Google, YouTube e IA, não dá para dizer que não sabe mais, né? Não tem como. Show. Samuel, obrigado. Eu que agradeço, uma honra. Vou estar esperando o próximo convite. Vamos fazer o bife. Agora eu vou inverter, eu vou esperar o teu convite. Bora. Obrigadão. Gente, é isso aí. Obrigado pela companhia e até a próxima. Mãos que movem o mundo para zelar e trazer segurança. A Orcegups conta com profissionais qualificados para cuidar da sua empresa e condomínio. Auxiliar de serviços, porteiro, recepcionista, zelador, vigilante e mais. Controle de presença, reposição, rondas e atendimento 24 horas. É a excelência na segurança patrimonial com todo o amparo legal. Orcegups, atentos a tudo, o tempo todo.